Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Ó grande Espírito. Louvado seja teu nome, Senhor. Tu estás acima de todos os poderes. Recebe a nossa adoração. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Olha para cada um que adentrou aqui esta tarde. Ó Deus, eles precisam de Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Irmã Cleomar pede oração. Maria de Lourdes, Gonzaga, Vicente, Kenandes, Maria Terezinha de Aguiar, que Lúcia, Afonso, eu acho. Deus conhece a cada um. Nós temos o Robson nos visitando, o Guilherme, Lucas e Lorena. Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Marley, Deus abençoe. Ela está de aniversariando hoje. Deus seja com a senhora. Já que nós estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Atos, capítulo 23. Deus abençoe, irmão Hilton. Hoje a esposa do irmão Flávio também desceu as águas. Deus abençoe o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão conectados lá na Argentina. O Vaza Alegre também. Irmão Hector, irmão Carlos, suas famílias lá na Argentina, na cidade de El Sobébio. Deus abençoe. Está chovendo e um pouco de frio. No sul está 6 graus agora. Está bem bom, estou com saudade do frio. A próxima semana diz que vai fazer 1 grau. Então Deus abençoe aos irmãos. Como diz, eles acham melhor o frio do que o calor. O calor do sul é pior do que o daqui. É terrível, tá? Muito terrível mesmo. Porto Alegre nem se fala, sabe? Coisa horrível. Então eles estão ali curtindo o frio. Eles estão trabalhando no tabernáculo e como parece que estão colocando piso lá e fazendo pintura. E agora, e não deu, de manhã, acho que quase eles não aguentam. Fizeram debaixo de uma área lá que o irmão Mário tem. E estava 6 graus de manhã, ou menos que isso. E parece que agora
Se eu acho que eles estão agora todos reunidos dentro da cozinha do irmão Mário. É, porque não tem condição de fazer fora. E fazer no tabernáculo, parece que a tinta é muito forte e também o piso lá poderia. Mas cada um de nós temos um absoluto. Tá? E qual é o seu absoluto esta noite? Nós vamos falar um pouco sobre este assunto. Deus abençoe aos irmãos de Giruá, que também estão conectados, lá no Rio Grande do Sul, né? Todos os irmãos, irmão Oswaldino, Pedro, né? Todos, irmão Elemar. Deus abençoe a cada um de vocês, suas esposas, seus filhos. Prossiga nesta batalha. Também está em conexão os irmãos lá em Dilemando de Aguiar, né? Ali a família Stock, irmão Altair, eu acho que é Altair Stock, juntamente o irmão Altair tem até um filho que é rei, chamado Davi. Deus abençoe a todos os irmãos aí, os preciosos irmãos. Então, Atos 23 e verso 11. Só esse versículo nós vamos ler. Atos 23 e 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, acampa os teus anjos aqui. E os espíritos que não confessam teu nome, eu mando que saia daqui agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Unge cada mente aqui, Senhor. Unge cada ouvido. Unge os meus lábios, a minha voz. Eu te peço, perdoa as nossas falhas. Tenha de misericórdia em nossas vidas. Toma cada um dos irmãos que estão conectados por via telefone, pela internet. Ó Deus, ajude a cada um deles. Seja o Senhor com eles pelo poder soberano do teu Filho. Pai, acrescenta as tuas bênçãos à tua palavra. Vem partir o pão para conosco, pois já se faz tarde. Amém. Pode sentar. Eu creio que todos nós temos bem conhecido a história deste apóstolo, profeta, chamado Paulo. É um homem tão tremendo, um grande homem, que o profeta mensageiro desta era chegou a falar que todo ministro aponta Paulo como o homem que deu instruções para a ordem da igreja. Então, o irmão Brena disse que um verdadeiro ministro, ele aponta Paulo como este homem. Que quando encontrou o seu absoluto, não desviou um só momento em todas as suas lutas, labutas, até que sua cabeça foi cortada fora. Então eu gostaria de falar um pouco sobre o absoluto. O profeta diz, nesta mesma mensagem, ele diz: agora eu estava ouvindo um homem falar, ou ensinar, não há muito tempo atrás, e ele usou a palavra absoluto, e eu pensei, esta é uma palavra muito boa. Eu ouvi sendo usada muitas vezes, absolutamente, isso.
Eu olhei no dicionário, de acordo com o dicionário, é perfeito em si próprio, ilimitado em seu poder, original e máximo. E o máximo é o amém. Isso é tudo, um absoluto, é um poder ilimitado. A palavra absoluta é perfeita em si mesmo. Isso é tudo o que é. E está determinado. E eu pensei, isto é uma coisa gloriosa. Esta é uma palavra maravilhosa. Então, qual é o seu absoluto? E o meu absoluto? Qual é o seu absoluto? Hoje aqui. E quando você sair daqui, se é que vai sair daqui, com vida. Porque o que nós somos aqui, seremos no outro lado. Se você é um bêbado aqui, você vai ser um bêbado do outro lado. Se você é um cristão aqui, você será um cristão do outro lado. Só que ambos estão em lugares diferentes. O bêbado não estará no mesmo lugar que está o cristão. Amém? Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta diz, Senhor Jesus, falando com este corpo da igreja, que eles deveriam se manter unidos com a imutável mão de Deus, o absoluto deles. A palavra, advertindo, assim como Paulo advertiu ao seu rebanho, de que haveria lobos que entraria. Tu és o mesmo Deus hoje, assim como tu foste então. E este inimigo é o mesmo, que este companheirismo e vínculo de amor possa sempre existir entre as pessoas em Cristo. Então eu pergunto, qual é o nosso absoluto? Nós dizemos que cremos nesta mensagem. Essa mensagem é o absoluto para você? O William Branham é o absoluto para você? O apóstolo São Paulo fala na sua carta aos Romanos, ele diz que quando Deus for julgar os homens, iriam julgar segundo o que ele ensinou. Nós seremos julgados de acordo com o que o William Branham pregou. Que você creia ou não, isso é ou não é o seu absoluto. E se você não crê na totalidade desta mensagem, esta mensagem, ela não é seu absoluto. Você veja bem uma coisa. Deus disse a Moisés, o teu irmão Arão será profeta, mas tu é Deus para este povo. E as palavras de Moisés eram absoluto para aquele povo. Moisés era completamente o absoluto para aquele povo. Quem é o seu absoluto esta noite? Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu estou esperando Deus falar comigo. É igual o homem que estava numa grande inundação. Um crente. E ele estava lá orando e dizendo assim, Deus, eu quero que tu mande me buscar. E aí os vizinhos chegaram no barco e disseram, vamos. A notícia está dizendo que isso aqui vai inundar tudo. E aí ele disse, não, eu só vou quando Deus mandar me buscar. Aí veio o corpo de bombeiro. Vamos, vai inundar tudo isso. Não. Eu só vou quando Deus mandar me buscar.
E aí, a água já estava bem próximo da sua cabeça, e vem um helicóptero, os salva-vidas, vem descendo ali, e agarra ele e diz, não, eu não vou. Eu só vou quando Deus mandar me buscar. E aí as serpentes morderam ele, e ele morreu. Então a história diz que ele chegou do outro lado, e disse, mas Deus, eu orei tão confiantemente no Senhor, e eu esperei com muita fé que o Senhor mandasse me buscar. Aí Deus disse, eu mandei 3 vezes. Mandei 3 vezes. Está vendo? Deus sempre vai falar com você através de um homem. Sempre vai falar através de um homem. Por isso Deus me deu aquela mensagem que você blasfema do Espírito Santo num homem. Porque o Espírito Santo está naquele homem, e quando aquele homem está falando por inspiração divina, o que você disser ali contra aquilo que está sendo falado, está vendo? Você já era. Você pode vir aqui, continuar fazendo lava-pés com seus irmãos, tá? Tomando da ceia, cantando, tá? Falando em línguas estranhas, profetizando, mas você já ultrapassou a linha da misericórdia. Por isso, o irmão Brena falando sobre esta mensagem, o absoluto, tá? Quando a mensagem verdadeiramente ela é nosso, completamente o nosso absoluto, então nós temos que se agarrar nela com tudo que nós temos. Não há rapto, não há arrebatamento fora desta mensagem. A ordem da igreja, ele disse, não estou tratando de usurpar autoridade. Não é nada disso. Porém, se você vê um homem, ou qualquer uma se você vê a um homem, ou qualquer com 2 cabeças, não sabe como vai proceder. Deus nunca tem tido 2 cabeças para a sua igreja. Nunca as teve. É uma cabeça. Segundo temos estudado na Escritura. Ele sempre tratava a cada geração com o indivíduo. Porque você toma 2 homens e obtém 2 opiniões. É uma coisa terrível. Em ministério. A coisa mais difícil no ministério, os ministros ficarem com o pastor titular. Sempre cada um deles tem uma visão. Aí o profeta disse, visão com visão da divisão. Ah, mas se eu fosse o pastor, mas se eu fosse isso, eu faria desta maneira. Deus nunca usou 2 cabeças. Por isso ele nos dá esta mensagem para ser nosso completo absoluto. Uma das coisas que eu tenho dito aqui, diácono, seja quem for, não se meta sobre casamento e divórcio. Não faça aconselhamento. Porque isso não vai segurar no coração daquele homem e no coração daquela mulher. Meta suas mãos nisso. O profeta diz, isso é pilar de fogo. Não meta suas mãos nisso. Se alguém vai a você que está com problema no seu casamento, o profeta disse, aponte ao pastor. Porque ele foi comissionado para tal. Tá? Nenhum irmão chegou para mim e disse assim, eu tenho uma coisa para falar, eu não sei se é boa, eu não sei se vai suportar. Se Deus me chamou para ser pastor, ele sabe que eu vou suportar. Seja o que for, já tenho passado tanta coisa, tanta peia. Tá? Ele diz, porque você toma 2 homens e obtém 2 opiniões. Tem que chegar a um final absoluto.
O meu absoluto é a palavra, a Bíblia. Como pastor aqui na igreja, meu absoluto é a palavra. E eu sei que vocês são irmãos. E me olha como se eu fosse o vosso absoluto, ao que, enquanto eu imite a Deus, como Paulo disse na Escritura, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por isso aqueles irmãos tinham Paulo como absoluto. Eles tinham os percaminhos nas suas mãos. Quando aqueles falsos homens chegaram dizendo ser apóstolos, e eles não trouxeram segundo o que Paulo tinha falado, eles foram encontrados como mentirosos. Porque eles tinham o seu absoluto. Deus tinha dado o seu absoluto para aquele povo. Amém? Ele diz assim, espere, irmãos, em qualquer momento que me virem sair dessa escritura. Ele diz, espero, irmão, que em qualquer momento que me virem sair dessa escritura. O profeta diz assim, venha a mim, privadamente, e diga-me aonde eu estou errado. Mas sabe como é que nós faz? Quando nós perdemos o nosso respeito pelas lideranças, eu acho que eu preguei isso há muito tempo atrás. Quando nós perdemos o nosso respeito às nossas lideranças, tá? Nós saímos na casa dos outros para fazer certo tipo de pergunta a respeito do que foi ouvido. O profeta disse, isso não é seu absoluto. E quando você tem dúvida, o profeta disse, isso nunca vai dar certo com você. Venha a mim privadamente e diga-me aonde estou errado. Não me importa se for um dos administradores ou cooperadores. Seja quem for. Tua obrigação para comigo como irmão em Cristo é dizer-me quando estou errado escrituristicamente. Se é uma obrigação para comigo, tá? Se é uma pergunta, assentemos-nos e resolvamos junto. E recorde-se, Deus espera ver que eu permaneça na palavra. E eu espero que nesta igreja vocês levem a cabo a palavra. Você veja bem uma coisa. Quando o irmão Brana deu uma pincelada sobre casamento e divórcio. Ele não tinha pregado sobre casamento e divórcio ainda. Tá? Os irmãos tinham profeta como total absoluto dele. Ele deu uma pincelada. E quando ele soube, vários irmãos já tinham se separado. Porque tinha casado com mulheres que já tinham sido casadas. Tá? Nessa mesma mensagem, casamento e divórcio, na qual nós estamos ouvindo na quinta e no domingo pela manhã, na quinta às 17 horas, o profeta disse, esse povo sustenta isso com sua própria vida. E o profeta disse, eu luto para ser fiel a esses princípios. Porque eu sei que as pessoas, entre a vida e a morte, eles seguram exatamente isso que está sendo dito no púlpito. Amém? Por isso Jesus Cristo disse, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. E preserve o espiritual. Porque recorde, toda a força das trevas do reino de Satanás se tomarão contra você à medida que comece a crescer no Senhor. E vocês devem ser soldados, não só um recruta novo. Agora vocês são soldados com experiência e têm sido treinados para pelejar. Satanás se manterá entre vocês e fará com que dispute mutuamente, se puder conseguir. Expulse-o imediatamente.
Vocês são irmãos e esse é o inimigo. Aqui estamos para agarrar o estandarte nesta hora da luz da tarde. Quando o mundo está em treva, todo o reino eclesiástico está metendo-se no concílio de igreja. E muito logo tratarão de pregar um anúncio aqui nesta porta, fechado. E então vamos ter que nos reunir em outros lugares, porque certamente um desses dias fecharão esta igreja. E se é que não aceitamos a marca da besta, e dependemos de permanecer fiel a Deus, até que a morte nos liberte. Isso é o que intentamos fazer. Então, olha, eu vou dizer uma coisa. Se esta mensagem é teu absoluto, por exemplo, esta mensagem é meu absoluto. Completamente. Eu não arredo o pé de nada do que o profeta disse. E não coloco nada de interpretação. Mas eu sei que essa porta será fechada, porque eu não vou aceitar a união das igrejas. Eu não vou aceitar a marca da besta. Tudo que o diabo está fazendo. Satanás, ele é esperto. Tá? Ele é mais esperto do que os crentes, ele é mais esperto que os denominacionais. Os denominacionais já botaram Jesus para fora e colocaram Satanás para dentro. Porque os denominacionais, eles não têm Cristo como o seu suficiente absoluto para as suas vidas. A Bíblia não é mais a regra de fé deles. E esta mensagem também não está sendo mais regra de fé para muitos de nós. Hoje mesmo, um pastor estava assistindo, um pastor da mensagem, ele estava assistindo a mensagem, aquela que eu preguei sobre voltando ao lamaçal. E ele olhou para o irmão, ele disse, onde foi que você encontrou esse pastor que aqui está pregando dessa forma? Ele disse, é um homenzinho lá do Ceará. Ele disse, como pode, né? Toda a minha igreja tem televisão. Nós dizemos que esta mensagem é nosso absoluto, mas nós não ficamos com o que ela diz. Podemos até lamber 99%. Isso não é o suficiente, não é só absoluta ainda. Eva, quando ela perdeu o seu absoluto, ela perdeu com menos de 1%. Ela entregou todo o seu absoluto. Há pouco tempo atrás, um certo pastor, não vou citar o nome deles, ligou para um pastor aqui da região e perguntou, quem é esse tal do Demontier? Aí simplesmente o pastor disse assim, olha pastor, ele é esse que você está vendo. Nós estamos há mais de 40 anos. Ele disse, pastor, ele é esse que você está vendo. E nós não podemos fazer nada com ele, ele está alicerçado com as mensagens do profeta. O irmão Brana disse, é bem aí onde eu vou encontrar os inimigos. É quando você quer encontrar inimigo, que essa mensagem seja 100% o teu absoluto. Coloca ela em prática para ver uma coisa. Os primeiros inimigos serão a tua própria família, a tua esposa, teu esposo, teu filho, a tua filha. Eles serão os teus primeiros inimigos. Filho ou filha, aquele que você amamentou. Aquele que você carregou no braço. Aquele que você pegou pela mão pelos primeiros passos. Aquele que declarou amor, ser fiel a ti. Serão os seus inimigos. Serão os seus primeiros inimigos. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele disse,
E por falar nisso, as pessoas que ouvem estas fitas, muitos a enviam. Dizem, por que em casamento e divórcio você disse isso e aquilo? E eu disse aquilo tantas vezes. Estas fitas vão somente. Estou falando à minha congregação. Irmão, responsável. Eu não sou responsável pelo que Deus dá. Pelo que Deus te dá para pastorear. Eu sou responsável pelo tipo de alimento que dou a essas pessoas. É o que eu sou responsável. Se você vai comer ou não, isso é com você. Isso é com você. Mas lembre, se você coloca a sua interpretação nessa mensagem, os seus pensamentos, ela não é o absoluto para você. Nunca será o seu absoluto quando você coloca os seus pensamentos, quando você coloca as suas interpretações. Isso é somente para esse tabernáculo, vê? Agora, se as pessoas desejam ouvir fita, isso é com elas, mas estou falando ao que Deus tem me dado. Foram os seus pecados que foram omitidos. Alguém escreveu e disse bem, tenho feito isso, tenho feito aquilo, você disse que nossos pecados, eu não disse aquilo. E eu disse, veja isso nisso. Isso é somente para as pessoas bem aqui, para as pessoas aqui no tabernáculo, o meu próprio rebanho. Agora, se as pessoas querem comida híbrida, e se empanturrar lá fora, você tenha uma revelação de Deus, e faça o que Deus lhe disser para fazer. Eu farei a mesma coisa, mas esta mensagem são para esta igreja. Observe, agora, nós voltamos, nós temos que ter algo para podermos segurar, algo que tem que ser ser um poste de segurança, em outras palavras, é uma conclusão, e cada um deve ter uma conclusão ou um absoluto, um lugar que é a última palavra, como o juiz em um jogo de bola. Se ele disser que é falta, isso é exatamente o que é. Não importa a maneira pela qual você viu isso. O juiz diz que é falta. Vocês estão entendendo? A mensagem, ela não arreda o pé. Ela é exatamente isso que está escrito. Tá? É como um pastor, ele estava falando na rádio, falando sobre José Brana, ele estava dizendo que, não, José é profeta, mas ele não é um profeta escriturístico. Aí eu disse, agora pronto, Deus está usando de brincadeira para conosco. É como Jesus diz assim, não foi eu que escolhi vós a 12, mas um de vós é o diabo. Ele estava dizendo de brincadeiras com Judas. Judas não era um diabo. Entende isso? Esse é o problema nosso. Nós não ficamos com o que está escrito. Então, quando nós não ficamos com o que está escrito, nós colocamos as nossas interpretações. E nós colocamos os nossos pensamentos mundanos. Você sabe de uma coisa? A Bíblia diz assim, julgueis pela reta justiça. Então, a reta justiça é a palavra é Deus, e a palavra é o Espírito Santo. Então, eu só posso julgar pela reta justiça se eu tiver o Espírito Santo. Eu não posso julgar pela reta justiça pelo meu espírito. Por isso é difícil as pessoas ficarem com o absoluto. O profeta disse, é difícil as pessoas ficarem com o púlpito. É tão tremendo o absoluto. Se houver o arrebatamento agora, quem subirá? Está vendo?
quem subirá? Qual de nós subirá? Subirá um esta noite aqui? Todos que estão me ouvindo, todos que estão me assistindo, agora subirá um esta noite? Temos tomado esta mensagem como nosso único absoluto. O que está falado é aquilo que nós verdadeiramente cremos de todo o nosso coração. O irmão Breno disse: tem que eu entrar na tua casa. Eu vou ver se o absoluto está sendo aplicado. Hã? O irmão Breno disse: deixa eu conversar com você 5 minutos. Eu vou ver que tipo de absoluto você tem tomado. Ele cuide de você. Ele disse: a não ser que você seja profundamente sincero. E você não pode ser sincero até que seja positivamente compreendido. Se você está presumindo, ou conjecturando, ou na esperança, então ali pode haver um meio de sinceridade que Deus requer. Isto é fé. Não é espero que sim, ou isso pode ser certo. Isso tem que ser absolutamente amém. É o seu fundamental. Isso é seu absoluto. É a coisa na qual você está atado. Vê? Você tem vindo a seu fundamental. Aquilo é a verdade. E não é nada a não ser verdade. Isso deve ser assim. Então você vê isso em sua mente. Então você tem que se aproximar disso. Com toda a sua vida, alma, corpo, que está em você. Simplesmente vender tudo. Completamente por isso. Como Jesus bondosamente nos ensinou do homem comprando a pérola. E ele encontrou aquela de grande preço. E ele vendeu todas as suas outras para obtê-lo. Todas as verdades e tudo o que ele tinha. Pensava que elas eram boas pérolas. Esta está significando tudo para ele. Entende? Tudo que você tem, todas essas suas besteirazinhas que vocês têm, tá? Venda isso tudo. E compre a grande pérola. E compre o seu grande diamante, que brilhará com 7 cores. E tome isso completamente como seu absoluto na sua vida. Oh, Deus. E quando você acha o fundamental de Deus, a sua palavra, uma promessa sobre certa coisa, você deve saber primeiro que isso é a palavra de Deus. E que é a coisa que você está vendo ser feita. Ali não há nenhum. Talvez isso pode ser. Isso parece, isso poderia ser. Isso é Deus. Então, quando você chega àquele ponto, então esta é a pérola de grande preço. Você deve se afastar de qualquer coisa que qualquer pessoa lhe diz contrário a isso. Está vendo quando você encontra o seu absoluto? Você se afasta de qualquer coisa que é contrário a esta mensagem. Por quê? Porque ela é seu tudo. Ela é a sua vida. Ela é seu tudo. Aí você se aparta do mundanismo. Você não tem conversa vãs. Você não mente por dinheiro, por emprego. Você não mente por nada. Por quê? Porque esta palavra é seu absoluto. Tá? Você está ancorado nisso. Ela é seu posse. Você está agarrado nisso. Não adianta. O diabo pode vir de todas as maneiras, mas ele não vai conseguir nada. Tá? Amém?
Ele diz assim, ó, nessa mensagem absoluta. Ele diz agora, está com meia hora já, que coisa. Agora uma palavra é um pensamento expresso. Agora uma palavra é um pensamento expresso. Primeiro deve ser um pensamento. Então isso se torna uma palavra. Porque você não fala suas palavras sem pensar. Presta atenção sobre isso. Quando falamos em línguas, nós não pensamos ou sabemos o que você está dizendo quando você está falando em língua. Vocês entenderam? Ou não entenderam? Eu vou ler de novo. Que coisa, hein? Quando falamos em línguas, nós não pensamos. Quando você está falando em línguas estranhas, você não está pensando. É Deus determinando os pensamentos. É o pensamento de Deus usando os nossos lábios. Vocês estão entendendo isso? Nós não pensamos ou sabemos o que você está dizendo quando você está falando em línguas. Se você está falando inspirado, quando você interpreta, você não sabe o que você está dizendo. Outro dia, acho que foi a irmã Cleonice, começou a falar em línguas estranhas e eu a interpretei. E depois alguns irmãos chegaram assim e disseram, o senhor falou isso, o senhor falou isso. Eu disse, eu não sei, meu irmão. Eu não compreendo isso. É interessante é que eu nunca tinha visto essa passagem, o irmão Breno falando sobre esse assunto. Quando você interpreta, você não sabe o que você está dizendo. Você simplesmente diz, isso é tudo, vê? Isso é Deus. É por isso que muito da igreja tem morrido. Eu falei aqui outro dia, um grupo de pastores foram a uma certa cidade aqui no Ceará. E um grupo de irmãos ficaram tão alegres. E na hora da oração, um irmão começou a falar em línguas estranhas. O pastor desceu do púlpito e foi lá, pegou no braço dele e disse assim, irmãos, nós não estamos numa denominação. Se ele estiver falando inspirado, onde esse pastor está agora? É simples. Não precisa de interpretação. O irmão Brana fala naquela mensagem demologia. Ele disse, se tu não tem discernimento, se tu não tem o dom de interpretar, ele disse, é melhor tu ficar quieto. Porque se for sobre inspiração, você vai blasfemar do Espírito Santo e nunca mais você verá a alva. Qual é o seu absoluto, meu irmão? Qual é seu absoluto? Esse homem que está aqui, a minha esposa eu não sei se o Lúcio estava nesse tempo, a minha esposa aqui, ela é testemunha disso. Tinha um homem lá atrás, e Deus tomou eu numa inspiração, e ali eu estava falando, e ele falando no ouvido do irmão, dizendo assim, isso é carne. Lembra, Lúcio? Pronto, o Lúcio é testemunho disso. Irmão Edson. E ele dizia assim, isso é carne, isso é carne, isso é carne. E ele foi para casa assim, ó. Quer saber mais? A esposa dele
chegou a ser dançarina de boate. Ele mesmo levava ela. Depois ela se juntou com outra mulher. E depois ele mesmo se juntou com um homem. Brinque com o Espírito Santo. Bom, Deus tem o seu absoluto. Deus tem o seu absoluto. Ou você respeita esta mensagem, ou então é melhor, o irmão Breno disse, é melhor que você se afaste. Eu vou ter que ir mais para frente agora, que esse relógio não para aqui. Ele disse, nós podemos citar muitos que tiveram absoluto na Bíblia. Como poderia tomar através da decorrente desta Bíblia? E ficarmos aqui 2 semanas. Quando Deus me deu a visão do Bom Jardim. Quando Deus me deu a visão do Bom Jardim. Eu cheguei a conversar com 5 pastores. Todos os 5 disseram, não vá para ali. Ali não tem nada. Ali não tem nada, não vá. Você está bem estabelecido onde você está. Não vá. Mas Deus tinha me dado aquela visão. E ali, quando eles saíram, eu me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, Deus abriu assim algo, abriu assim uma terra. E era uma terra muito seca. Bastante seca. E aí eu estava com uma picareta na mão. E eu olhava para aquela picareta, é isso, né? Bem amolada a ponta dela. E eu tacava no chão. E que a poeira subia. E eu batia de novo. A poeira subia. Eu batia de novo. E quando eu bati a 4ª vez, eu vi que a terra rachou. Então eu firmei mais a minha mão naquele cabo daquela picareta. E eu baixei com mais força. E quando eu baixei com mais força, a terra se abriu e pepitas de ouros me cegaram que eu saí daquela visão. E isso me deu e eu segurei como absoluto. Não daria nenhum de vocês esta noite aqui se eu tivesse recuado sobre esse absoluto. Aleluia! O irmão disse, você não pode me ferir se você ferir o Espírito Santo. Você veja bem uma coisa. Se eu não tivesse me agarrado nisso, qual era a minha condição de hoje? E tudo que eles disseram, ali é perigoso, ali é isso. Alguns que vieram aqui, eu tive que pegar lá no posto Carioca, porque eles tinham medo de estar aqui. Diz, não, nós não vamos sozinhos para ali, o senhor tem que nos pegar lá no posto Carioca. Então eu olhei para eles e disse assim, olha meu irmão, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Se Deus me mostrou isso ali, então Deus vai me sustentar nisso. Então o mais seguro para mim será lá, do que eu ficar aqui. Deus põe um absoluto no seu coração, não tem diabo no mundo que possa tirar. Há muitos anos atrás, eu estava num culto, na rua, um culto evangelístico. E ali eu estava ouvindo ali o irmão pregando e eu estava contemplando a lua. E de repente aparece árvores enfileiradas, como o pinheiro, como o eucalipto. E
E eu começava a voar. E eu sobrevoava sobre aqueles eucaliptos, eu sobrevoava sobre aqueles pinheiros. E em um certo momento eu ouço uma língua estranha. Em certo momento eu falo uma língua estranha. E quando foi há uns dois anos atrás, eu estava viajando com o irmão Vitor. E ali eu conversando com Deus. E eu estava vendo exatamente aquela situação se repetindo. Os eucaliptos, os pinheiros, tudo enfileirado. Mas eu disse, Deus, onde está aquela língua que eu ouvi? E Deus me leva até a Argentina. Oh, meu irmão, minha irmã. O problema nosso, o profeta disse, nós não esperamos. Nós não ficamos com o nosso absoluto. Nós não ficamos com o púlpito. Nós sempre achamos que sabemos mais do que o pastor. E pode até saber. Alguns aqui dizem que eu quero ser como é o bichão, ou como é, sei lá. Sei lá, tem uns ditados aí que estão dizendo comigo. É o diabo, rapaz. Isso é Satanás. Eu nunca deixei. Os macumbeiros dizem assim, este homem poderia ser um homem rico. Eu nunca deixei que eu dou. Eu nunca coloquei o dom na frente dessa palavra. Porque os dons não é meu absoluto. Nunca deixei. Daí esse homem completamente curado. 30 dias de vida. Para morrer. 7 anos, 8 anos está comigo agora, é isso? 12? 10 anos. Era podre. Os médicos cortando tudo dele. E Deus teve misericórdia. Quem me levou lá foi o Nicásio. Nunca deixei. Nunca permito. Poderia falar aqui essa noite toda, apontar irmãos e irmãs que receberam graça de Deus. Mas isso não é meu absoluto. Meu absoluto é essa mensagem. Meu absoluto é o William Brenner. Ele disse, veja Jó. Agora, ele tinha um absoluto. Tudo ia errado para com aquele homem. Um homem justo. Agora nós estaríamos desafiando em dizer que ele não era justo? Agora nós estaríamos desafiando em dizer que ele não era um justo? Porque Deus disse que ele era. Não havia ninguém na terra como Jó. Ele era perfeito diante de Deus. E ele sabia disso, porque ele tinha um absoluto. Tudo ia errado para aquele homem, mas ele tinha seu absoluto. Seus filhos morreram, mas ele tinha um absoluto. Sua riqueza foi embora, mas ele tinha seu absoluto. Suas filhas morreram, mas ele tinha seu absoluto. Os seus melhores amigos, aqueles que iam para confortá-lo, iam mais para acusá-lo, dizer essas coisas estão acontecendo com você, porque você está em pecado. A sua própria esposa cuspiu na sua cara, mas ele tinha o seu absoluto. Sua própria esposa mandou amaldiçoar a Deus, mas ele tinha seu absoluto. O diabo não poderia. Encheu ele de chaga dos pés aos fios de cabelo, mas ele permaneceu nu, eu via o mundo, e nu eu irei, mas eu tenho o meu absoluto, eu sei que eu virei ainda nesses olhos, o meu Redentor.
Oh, Senhor. Oh, em tempo de enfermidade, se nós pudéssemos simplesmente nos unir àquele absoluto, Jó, que ele havia feito a ordem de Jeová, ele tinha fé no que ele havia feito, porque Jeová requereu aquilo. Se pudéssemos simplesmente fazer aquilo, Jeová requereu um holocausto para o seu pecado. E Jó, não somente para si mesmo, mas para seus filhos, ele teve que fazer um holocausto. Isso foi tudo que Deus requereu. Agora você vê que havia uma coisa. Oh, meu irmão, minha irmã, qual é teu absoluto esta noite? Jó perdeu todos os filhos. Você já leu na Bíblia que Deus não deu outros filhos para Jó? Deus não deu outros filhos para Jó. Deus devolveu a Jó os seus mesmos filhos. Porque ele tinha um absoluto. Você tem que se agarrar nisso aqui, entre a vida e a morte. Você diz, eu gostaria que isso fosse tudo que ele requeresse hoje. É mesmo? Do que aquilo? Somente fé em sua palavra. E você, se você faz sua palavra, e se você faz de sua palavra o absoluto, você pode qualquer promessa divina na Bíblia. Hã? Você pode atar sua alma nisso? Não importa o quanto as ondas te chicoteiem, você permanece unido. O seu absoluto. Quando você tem esse absoluto, você é crente hoje, você é um cristão hoje. Eu perguntei, eu não sei quem foi, seu irmão, se houver amanhã tu é cristão? E depois de amanhã, irmão, você é cristão? É sério, vamos aqui. Vamos olhar para nós. Quem tem esperança de ser salvo esta noite, levanta a mão. Levanta a mão quem tem esperança de ser salvo. Ah, graças a Deus que ninguém aqui tem esperança. É verdade. Nós temos o nosso absoluta. Nós temos fé. Aleluia. Esperança você não tem. Esperança você espera. Fé você tem. Aleluia. Deus nos ajude, meu amigo, minha irmã. Que esse absoluto seja a tua âncora. Como diz aquele hino, a minha âncora é Jesus. Venha a tempestade como vier. Tá? Que o barco lance de um lado para outro. Eu gostaria muito, aqui ele está falando era sobre a arca. Porque tem um bocado de crente que é arca. E Deus precisa tomar esse crente, arca, e Deus precisa fechar a porta por fora. Deus não pode dar a chave dessa arca a você. Senão você vai botar o pecado para dentro. Eu queria estar falando sobre isso esta noite. Oh Deus, nos ajude a ser melhor. E ele segurou naquilo. E quando seus confortadores disseram, você pecou, ele sabia que não. Ele era simplesmente porque ele havia cumprido a ordenança de Jeová. E quando cada homem chegou e disse, seus filhos estão mortos. Outro chegou e disse, seus camelos estão todos queimados. Desceu fogo do céu. Veja, que argumento seus desconfortadores tinham. Vê você, o fogo caiu do céu. Agora, Jó, isso prova nada. Agora ele não teria tocado seus filhos. Jó, você é um homem justo.
Mas Jó disse, eu sei que eu fiz o que é correto. Ele permanecia seguro, ele tinha algo que ele podia seguir adiante. É isso, ele havia aceito isso, ele havia feito exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Ele estava absolutamente certo, correto. Então, quando ele chegou ao ponto, quando aquele absoluto se mantinha firme, então finalmente ele começava a sentir aquela corda que estava frouxa ser apertada fortemente. Mas isso começava a se apertar, e o Espírito entrava nele, e ele se levantava, sendo um profeta, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Vê? Ele estava atado no seu absoluto, havia entrado em contato, ele sabia que tinha feito o que era certo, e algum dia ele teria que puxar isso. Eu sei que meu Redentor vive, e nos últimos dias ele estará sobre a terra, embora o germe da carne destrua meu corpo, mesmo assim, na minha carne verei a Deus. Ele sabia então, o seu absoluto estava ancorado. Amém? Então qual é o seu absoluto, meu irmão? Esta mensagem é o seu absoluto? Você sabia disso, que eu não posso ser um pregador crendo só numa parte dessa palavra? O irmão Brana disse que não. Tá? Deixa eu só ir aqui um pouquinho. Eu vou terminar. Eu tinha mais algo para falar. Deixa eu falar só um pouquinho aqui. Disse Moisés reclamando, disse, eu não falo bem, eu não falo muito bem. Minha pronúncia não é muito boa, eles não crerão em mim. Ele disse, o que está em tua mão? Ele disse, uma vara. Ele disse, joga no chão. E ela se transformou-se numa serpente. Disse, apanha pela cauda. Ela se transformou-se outra vez numa vara. Ele lhe dava a segurança numa vindicação, aquele absoluto sempre. Às vezes eu fico assim pensando. Às vezes eu me coloco nesse personagem e eu fico, Deus, se fosse eu que tivesse com esse cajado na mão e esse cajado virasse uma serpente e tu mandasse eu pegar pela cauda, eu pegaria? Você pegaria? Ela virou uma naja. Estava assim, com suas guerras abertas, e chiando, meio palmo de língua para fora. E olhando para os seus olhos, para lançar o veneno nos seus olhos, você se agacharia e tomava ela pela cauda, tomando Deus como o absoluto? Pedro um dia pensava que tinha o absoluto. Você sabia disso? E o barco deles estavam para a tempestade, estava com tudo. E de repente eles olham e vê um vulto. E vem se aproximando. E vem se aproximando. E alguém grita, diz, é o Senhor. Aí Pedro disse, eu tenho um absoluto. Concepção não funciona.
Senhor, eu tenho o teu absoluto, Senhor. Manda que eu ande. E vem, Pedro. Desce do barco, vem a meu encontro. E Pedro começou a andar. Sabe? E de repente lá vem uma onda de 3 metros. Está vendo? E Pedro não tinha mais o absoluto que ele pensava ter. E ele mergulhou. Esse é o problema com muito. Esse é o problema com igrejeiros. Esse é o problema com o denominacional. Então isso cresceu um pouquinho. Então Pedro estava outro dia na sua última ceia e ele disse assim: olha, eu vou ser entregue à morte. Pedro disse: não, eu morro por ti. Pedro, hein? Eu morro por ti? Não, eu morro, eu vou na frente, eu tenho o teu absoluto, eu confio completamente em ti, Senhor. Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes. Não, eu não vou fazer isso. E Pedro viu que ele não tinha. À meia-noite, o galo cantou. Não só Pedro, mas todos fugiram. Você só tem o absoluto dele quando você tem o Espírito Santo. Aí você tem o absoluto. Aí você pode ficar ancorado. Pode o mar balançar de um lado. Pode a tempestade vir do outro lado. Você estará tão firme, assim como Jó esteve. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos fechar os nossos olhos. Feche seus olhos. Qual é o seu absoluto, meu irmão, minha irmã? Qual é o seu absoluto? Esta mensagem é seu absoluto? Cristo Jesus, que é esta mensagem, é seu absoluto? Crê você como seu absoluto? Que a boca do profeta é a boca de Deus? Vamos nos agora olhar para dentro de nós. Vamos nos examinarmos. Sabe? Quando nós não temos como o absoluto, nós damos mau testemunhos. É isso. Nós negamos ele na cara dele. Quando nós não temos esse absoluto, falamos mal uns dos outros. Porque o absoluto não está em nós. O absoluto não fala mal de ninguém, ele é amor. Ele é o Espírito Santo. Amém. O que você tem feito? Você conhece esse absoluto desta noite. O que você vai fazer com ele? O que você estava fazendo? Não, eu não quero ver o que você estava fazendo. Mas eu quero saber o que você vai fazer com ele a partir de agora. Pois quando o apóstolo São Pedro, ele recebeu este
absoluto, no Pentecostes, lá no cenáculo. Quando os seus inimigos, quando o seu carrasco chegou e disse que iriam colocar ele numa cruz, ele disse: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Eu não sou digno de morrer como morreu o meu absoluto. Me coloca de cabeça para baixo. Eu que pensava ser forte, ia com Cristo até a morte. Eu que era um pecador, dono de mim, eu era o meu Senhor. Mas um dia mudou toda aquela minha rotina. De pescador e de peixe, eu fui chamado para homem pescar. Oh Deus, você o ama? Você o ama? Você tem Ele como seu absoluto? De pescador e de peixe, eu fui chamado para homem pescar. E foi o tempo passando, e aquele dia triste chegou. Vi meu mestre sofrendo, eu não fiz nada, e o galo cantou. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabe tudo. Tu conhece meu coração. Eu te amo. Há nos dias de hoje pessoas que negam a realidade. Dizem que ama Jesus, mas segue de longe, negando a verdade. Se esta pergunta te fere, olhe para dentro do seu coração. Olhe nos olhos de Cristo, receba, amigo, o seu perdão. Esta pergunta será a mais fácil de responder. Diga: Jesus, eu te amo, e Ele virá te reconhecer. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, tu sabe tudo. Tu conhece o meu coração. Eu te amo. Aleluia. Você que ama Jesus, levante sua mão comigo esta noite. Feche seus olhos. Aleluia. Aqui à frente está um pouco apertado. Aí você com sua mão levantada, gostaria que Ele fosse o seu absoluto. Você entregaria o seu coração a Ele? A sua vida? Aleluia. De pescador e de peixe, Ele quer te chamar para homem pescar. Ele fará contigo esta noite. Você, irmã, Deus continue te abençoando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você o ama? Vocês o amam? Vocês o amam? Tu sabe tudo.
Tu conhece o meu coração, eu te amo. Eu que pensava ser forte, ia conquisto até a morte. Eu que era um pecador, eu era o meu Senhor. Mas um dia mudou toda aquela minha rotina de pescador e de peixe. Eu fui chamado para homem pescar. E foi o tempo passando e aquele dia triste chegou. Vi meu mestre sofrendo, eu não fiz nada e o galo cantou. Tu me ama, eu te amo, Jesus. Tu me amas, eu te amo, Jesus. Tu me amas, tu sabe tudo. Tu conheces o meu coração. Eu te amo. Você o ama? Você o ama? Oh. Pois ele diz: tome a sua cruz e me siga. Você o ama? Então ele diz: deixe tudo e me segue. Aleluia. Aleluia. Você o ama? Deixe o mundo. Largue o mundo se você ama Jesus. E tome esta mensagem como seu absoluto. E você estará ancorado. Aleluia. Oh, querido Deus. Se Deus falou dentro do teu coração esta noite. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você que está aqui nessa audiência visível. Você ama Ele, você toma Ele esta noite como seu absoluto. Diga amém. Receba Ele. Se arrependa. Veja onde você errou. Arrependa-te. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmã Zora, a senhora receberá o que a senhora está pedindo. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos dar início ao nosso culto de ceia. Então eu quero agradecer pela humildade dos irmãos em Novo Hamburgo, Guaíba, Nilemano de Aguiar, Cachoeirinha, Gravataí, Navegantes em Santa Catarina. Deus abençoe os irmãos aí de Navegantes, Santa Rosa, tá? Deus abençoe Giruá, Deus abençoe essa cidade. Novo Hamburgo é Rio Grande do Sul, Guaíba é Rio Grande do Sul, Nilemano de Aguiar é Rio Grande do Sul, Cachoeirinha é Rio Grande do Sul, Gravataí é Rio Grande do Sul, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Giruá também é Rio Grande do Sul. E Argentina,
os irmãos que estão conectados através de telefone. Como disse o nosso amado José, disse, é o fio que nos une. Deus abençoe aí o irmão Hector e família, o irmão Carlos e família, a todos que estão aí ouvindo, tá? Vaz Alegre, Deus abençoe os irmãos Vaz Alegre aqui no Ceará, tá? Deus abençoe, no nome precioso de Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Pai santo e amoroso Deus celestial, toma cada vida que está nos ouvindo, nos assistindo, e que eles e elas, teus filhos, tome o teu absoluto. A mensagem da hora é o absoluto da noiva. Então, que eles possam estar ancorados nisso. Eles entreguem completamente os seus corações, suas vidas, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Então Deus abençoe os irmãos que estão nas conexões. Nossa próxima transmissão será na terça-feira, se assim o Senhor nosso Deus o permitir.